disse lá, os homens veriam sua glória quando nós amássemos os outros. Nós precisamos, a gente se ama aqui, Pai. Tem os nossos conflitos, temos os nossos. Mas, Pai, andar com o Senhor, te convidar à mesa. Nós te convidamos agora, como o Jay gosta de falar, convidar o Senhor para sentar conosco, comigo. Precisamos cear contigo. Começou a promessa em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz que cearei com eles, eles cearão comigo. Queremos cear com o Senhor, Pai, nessa manhã. Queremos nos alimentar da tua palavra. Precisamos disso para nós seguirmos com o nosso dia. Não é só questão de necessidade, é questão de vontade, de desejo, de prazer, de comer a comida do Pai, daquela comida que nós entendemos pela tua palavra. O Senhor disse que lá na ceia, o meu corpo é a verdadeira, o sangue é verdadeiro. Então, Deus, eu estou fazendo essa salada mista aqui, mas o senhor está entendendo. A intenção é colocar o Senhor no seu devido lugar na nossa vida. Nós entendemos isso, que estamos vivendo durante esse dia todo nessa parada. Exaltando, glorificando o Senhor, apesar de tudo, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas mazelas, apesar de tudo, Senhor, nós queremos que o Senhor nos receba no teu altar. E para isso precisamos da purificação, do sangue do Senhor, do perdão dos nossos pecados, que foi perdoado, mas que nós possamos viver uma vida de confessando nossos pecados, não confessamos um a um, mas confessamos que somos devedores, confessamos que não temos mérito, mas confessamos também que Jesus é o nosso advogado, e através do sangue que nós te adoramos, nós somos recebidos, mas também te adoramos. Nos prostramos nos nossos joelhos, nossas, confessamos com a nossa língua, Tu és Senhor para sempre na nossa vida. Fazemos isso, amém. Bom dia, Emílio. Tá ouvindo, Ravi? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque tu continua sendo o único Deus verdadeiro e não há outro. Ainda que, Pai, a gente venha se desviar, ó Deus, desviar a nossa atenção, desviar o nosso coração. Ainda que sejamos indiferentes, ó Pai, ainda que façamos tudo, ó Deus, na individualidade, no orgulho, na vaidade, o Senhor continua sendo Deus. E não há outro, Pai, a quem venhamos recorrer, não há outro, Senhor, a quem possamos, Pai, buscar, não há outro a quem reconhecemos, Pai. Tu és o nosso único Deus. O Senhor, ó Pai, ó Deus, a quem devemos toda a nossa honra, glória, louvor a Ti, Senhor. A quem devemos toda a nossa atenção.
a quem devemos todo o nosso ouvido, Senhor, a quem devemos, ó Pai, a nossa vida de fato. Meu Senhor, Tu és, ó Pai, Tu és, Senhor, a nossa razão, ó Deus. Tu és, ó Pai, o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Tu és, Senhor, a razão de tudo. Sem Ti nada podemos fazer, Jesus. Sem a Tua presença, sem a Tua graça. Ó Deus, aquela mesma derramada, Senhor, pelo Teu Espírito, todo o amor que, ó Pai, nos move, isso vem de Ti, Senhor. E o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a andar no Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a reverenciarmos a Tua presença e não sermos indiferentes a ela. Nos ajuda a crermos, Pai. De fato, aumentarmos em fé, Senhor, para que Teu propósito seja realizado, Senhor, a tempo e fora de tempo, em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, são tantos irmãos e irmãs, Pai, que o Senhor já tem alcançado, o Senhor tem dado crescimento, e é esse crescimento que continuamos, ó Pai, rogando a Ti. Crescimento em compaixão, crescimento, Senhor, em amor e graça, Pai. Crescimento, Senhor, oh meu Deus, em fé mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Senhor, ajuda-nos a nos desvencilhar de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos a todo instante e voltarmos os nossos olhos para Ti, ó Deus, fazendo do Senhor a nossa esperança contínua, Senhor. Fazendo do Senhor a nossa casa, Senhor, a nossa habitação, Senhor. Fazendo do Senhor, ó Pai, o nosso único caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, dependemos de Ti para isso tudo, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Por isso oramos, agradecidos, Senhor. Eu te louvo pela vida de Israel, a sua casa, pelo coração, ó Deus, rendido ao Senhor, pela disposição, Senhor, de, ó Pai, a cada dia mais, deixar, ó Pai, toda a vaidade, todo orgulho deste mundo, ó Deus, e amar a Ti mais do que tudo, Senhor. Obrigado pelo testemunho do Teu servo, da sua casa, da sua família. E obrigado, Deus, por estarmos juntos nessa caminhada. Ai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Santo Deus, eu quero te agradecer por este momento, ó Pai, onde temos o privilégio, ó Pai, de nos rendermos, ó Pai, a Ti, e o privilégio, ó Pai, de estarmos em comunhão, ó Pai, em oração, ó Pai. E eu quero te exaltar, te bendizer, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai, de uma forma extraordinária. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes queremos usar, ó Pai, a força do nosso próprio braço para conseguir vencer as coisas, ó Pai, a tentar querer suprir as nossas próprias necessidades, sendo que o Senhor nos pede para descansar nos teus braços, ó Pai. O Senhor pede para que nós possamos, ó Pai, te buscar em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Esse acréscimo, ó Pai, que o Senhor nos promete, não precisa do nosso esforço, ó Pai. Ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos estar sempre, ó Pai, te buscando em espírito e em verdade. Ó Deus, é um privilégio, ó Pai, estar nesta manhã orando, ó Pai. É um privilégio, ó Pai, estar diante da Tua presença. Ó Deus,
Neste momento, ó Pai, muitos outros irmãos, ó Pai, estão também em oração e que nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está com os teus ouvidos atentos, com teu braço e tua mão estendida na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Isso é maravilhoso, ó Pai. Ó Deus, traz paz, ó Pai, eu te suplico, para as nossas vidas. Ó Deus, nós estamos vivendo num momento, ó Pai, do nosso país muito difícil, mas nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que é o dono de toda a situação, ó Pai, do nosso país. Nós nos entregamos a Ti, nós confiamos em Ti. Aleluias. Ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, cada vez mais nos fortalecer, que o Senhor possa mais, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, continuar nos orientando e dando, ó Pai, o desejo no mais profundo do nosso coração de sermos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Então, ó Pai, eu exalto o Teu santo nome, te clamo, Pai, pela vida do Ney, pela vida de toda a sua família. Ó Deus, que eles possam, ó Pai, continuar a ser, ó Pai, um exemplo vivo para tantos outros irmãos, ó Pai. E que através dessa família linda, Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, possa alcançar tantas outras famílias, ó Pai. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Obrigado pela humildade do Teu servo. Obrigado, ó Pai, pela sua dedicação, ó Pai, ao Teu reino. Fica conosco, ó Pai. Derrama a Tua unção, derrama a Tua graça. Coloco também toda a minha família diante do Teu altar. Te louvo, Pai, porque o Israelzinho que acabou de se formar agora, e que o Senhor possa derramar toda a graça sobre nós, no nome de Jesus, amém. Fala, meu amigo Ney. Ô, Nizam, você vai fazer a chamada aí, pessoal? Hoje é presença total. Hoje eu vou dar presença total para todos. E aquele que estiver faltando, que levante a mão. Nizam está sendo muito gracioso aí. Muito bem, vamos então, saindo do auto-engano, e agora vamos para o capítulo 9. O advogado fiel. Vou começar e a gente vai lendo, repassando, né? E ter oportunidade para todos lerem. O advogado fiel, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é Amém. justo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. 1 João 2, versículo 1. O próximo. Diálogo entre idosos e jovens nunca foi fácil. Nos dias de hoje, é ainda mais desafiador. Por causa da diferença de linguagem, visão e experiência de vida, e principalmente por causa dos preconceitos de ambos os lados. Muitos idosos desistiram de se comunicar com a geração mais jovem.
Isso não aconteceu com o apóstolo João. Estima-se que ele tinha mais de 80 anos quando escreveu esta carta. Ele nutria grande interesse pelos jovens e estava ansioso para compartilhar suas experiências e sabedoria na perspectiva deles. João inicia sua mensagem de encorajamento com meus filhinhos. Será que os seus leitores tinham tanta intimidade com ele? Acho que não. Mas o amor arrisca e toma a iniciativa. Aleluia. João não usa a expressão meus irmãos. Não precisa nada. É muito mais aceitável, mas sim meus filhinhos. Ele procura comunhão, inicia o diálogo, assume o risco, quebra paradigmas e preconceitos sociais. Outro. E ele continua: Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Versículo 1. Mas ele tinha acabado de afirmar que quem diz que não peca, ou quem não tem pecado, está enganado, assim, enganando a si mesmo. Como assim? É que somos, por natureza, pecadores. Próximo. Por causa disso, não existe uma pessoa sequer que deixe de pecar. Mas não devemos nos acostumar a nos conformar com o pecado. Ele sempre deve ser encarado como um acidente, uma exceção, e não a normalidade. Devemos manter a nossa casa limpa, mas vivendo nela. Sempre existe o risco de sujá-la. Ao perceber a sujeira, devemos limpá-la imediatamente. Caso contrário, podemos ficar acostumados com a sujeira e a casa ficará cada vez mais suja. Tão logo percebemos a existência do pecado, seja ele ato ou pensamento, ação ou intenção, devemos confessá-lo imediatamente para que seja perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. Sabemos que todo pecado é uma ofensa. Com isso, ergue-se uma barreira em nosso relacionamento com Deus. Mesmo tendo sido perdoados, purificados, eventualmente pecamos. É possível que nem percebamos o erro. Se esse pecado não for removido, a minha comunhão com Deus será impedida. O que precisa fazer? Talvez alguma penitência ou boa obra para ser aceito novamente? João responde: Não, não entre em pânico. Se pecar, lembre-se que temos um advogado para defender nossa causa diante do Pai. Versículo 1. Porém, falar em Deus já desperta em nós um certo medo. Deus é poderoso, justo juiz, que retribui conforme as ações de cada um. Nele não há escuridão alguma. Mesmo que tenhamos sido perdoados, mas sabendo que eventualmente pecamos, acabamos nos aproximando dele com grande temor e tremor. O advogado é alguém que o representa, senta ao seu lado no dia do julgamento. Conhece o tribunal e também o pecado pelo qual você está sendo acusado. Por isso, ele o defende da melhor forma possível. Vê Jesus Cristo como advogado, chega a ser inimaginável. Já pensou em ter o próprio Filho de Deus, sábio, justo e poderoso, que é também o supremo juiz, como seu advogado? A palavra A palavra advogado foi traduzida do grego parakletos, usado por João no Evangelho que leva o seu nome. Foi traduzida como consolador,
ou aquele que conforta. Esse advogado não apenas defende a sua causa, senta ao seu lado para abraçá-lo, consolá-lo e encorajar você. Ele é muito mais do que um advogado. É seu amigo, irmão, o próprio Deus que consola, que o consola e protege. Sim, Jesus é nosso advogado. Não porque somos inocentes, mas culpados. Por isso, precisamos de um bom advogado, que nos represente bem. E a bênção não para por aí. Além de advogado encorajador, além de advogado encorajador, ele é o nosso supremo sacerdote, que entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus 4, 15 e 16. Portanto, não deixe que o pecado seja uma barreira entre você e Deus. Portanto, não deixe que o pecado seja uma barreira entre você e Deus. Entre com ousadia na presença. Entre com ousadia na presença. Aleluia. Amém. Como a certeza de que o sangue de Jesus garante livre acesso a Deus, muda a sua vida? Total. Como a certeza de que o sangue de Jesus garante livre acesso a Deus, muda a sua vida? Amém. O advogado fiel, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Tem uma fala que me chamou a atenção aqui. Aqui está assim: é que somos, por natureza, pecadores. Por causa disso, não existe uma pessoa sequer que deixe de pecar. Mas não devemos nos acostumar e nos conformar com o pecado. Ele sempre deve ser encarado como um acidente, uma exceção e não a normalidade. Devemos manter a nossa casa limpa, mas vivendo nela sempre existe o risco de sujá-la. Ao perceber a sujeira, devemos limpá-la imediatamente. Caso contrário, podemos ficar acostumando com a sujeira e a casa ficará cada vez mais suja. Tão logo percebemos a existência do pecado, seja ele ato ou pensamento, ação ou intenção. Olha aqui. Tão logo percebemos a existência do pecado, né? O pecado fica rondando, seja ele ato ou pensamento, ação ou intenção, devemos confessá-lo imediatamente e não justificar, né? Por isso que temos advogado. Devemos confessá-lo imediatamente para que seja perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. E continua, né? Mas esse pedaço me chamou a atenção, porque o pessoal fala de pecadinho, pecadão. A gente, quando tem pecadão, a gente quer confessar, quer tratar, quer fazer tudo, né? Agora, pecadinho, Que a gente ele considera pecadinho. é, mas ainda não tinha uma coisa, é você desejar ter uma relação sexual, sei lá, ilícita, e outra coisa é você ter cometido, É, é. não Tem pensamento, diferença. mas, Sim, tem né? diferença, sim.
Tem diferença, sim. Eu acho É, que tem realmente pecadinho e pecadão. Agora, tem pecadinhos que a gente admite, por exemplo. Ontem, assim, só para falar, ontem a Ana brigou com o Cauê, com a Bárbara, comigo e com o meu irmão. Eu falei, meu, ela tá doente, tá brava, né? E nós quatro brigamos com ela. Mano, eu falei, quem tá certo, quem tá errado? Não tem essa parada. A parada é a seguinte, tá todo mundo bravo. Ela tá na menopausa e a gente tem que entender isso. E ninguém entendeu, todo mundo foi pra cima dela. Mano, e agora justifica a menopausa dela? Justifica a nossa atitude? Não, tá todo mundo errado. Nós temos que, sabe, assim, questões, bem, enfim. E a gente considera isso menos pecado que o adultério. Mas isso quebra relações. O pecado quebra a relação com Deus. Porque fica um clima pesado. E eu não tenho. Bom, enfim, é isso. O pecado quebra o relacionamento com Deus. Eu não deixo de ser filho, mas o relacionamento fica truncado e eu, sem graça, chega diante de Deus, fico com vergonha de Deus porque eu pequei. Isso, então, Mas acho que o tem que texto aí restaurar. é mais. O texto aí está sendo mais geral. Ele está dizendo que não importa o tamanho e a dimensão do pecado, todo pecado distancia o homem de Deus. Então não tem pecadinho nem pecadão nesse aspecto. Nesse aspecto não tem. Mas Realmente, não em tem outro mesmo. aspecto tem, quando as consequências do pecado e a correção do pecado são diferentes. Tá? Se É, você tem apenas uma intenção de cometer um adultério e você se arrepende e confessa que você teve a intenção e que você estava errado e Deus te perdoa, a consequência é pequena, é ali, está restrita a você. Mas se você comete o adultério, você já envolveu outros. tô ligado. E você já cometeu outros tipos de injustiça. Eu tô ligado disso. E É aí verdade. as consequências são distintas. E o seu advogado pode te ajudar a ter o perdão do pecado. Mas as consequências você vai continuar assumindo. Né? Quando a gente vê o pecado de Davi, né, as consequências do pecado dele, depois dele ter sido perdoado, o Natan foi como advogado ali. Abriu um inquérito. Eu acho que o Natan Colocou, foi mais como promotor, né? foi já com. Abriu o inquérito ali como promotor. Olha, É, tem um cara que fez coisa errada. é, E acordou a justiça em Davi. é. Mas o promotor é antes de tudo um advogado, né? Antes de ser advogado, o promotor é um advogado. Então, eu acho que esse texto que fala de tomarmos cuidado de manter a casa limpa, mas a casa limpa de toda a poeira, não é daquela poeirinha ou do saco de lixo que está na porta da casa, né? É toda, tem que tirar tudo, né? E acho que é isso que o texto traz, pelo menos na minha leitura. Gostaria de ouvir mais irmãos a respeito. Porque no momento em que colocarmos pecadinho e pecadão, pecadinho, é mentira honesta, né? Não, mas o Nisa, eu acho que essa questão do pecado, a gente tem que ir na origem da palavra, né? Pecado é errar o alvo, certo? Então, quando você erra o alvo, claro, você pode errar o alvo, você tem o alvo, né? Você pode errar o alvo por muito ou por pouco, certo? Mas você errou o alvo, tá? Então, acho que é disso que nós estamos falando aqui, né? E a pergunta aqui é qual é o alvo, né? E o que é errar o alvo, certo?
porque o resto é, né, o resto é legalismo, né? Você começa a falar, mas isso é pecado, o adultério é pecado, não sei o que é pecado, mas a origem do pecado, ela está exatamente no egocentrismo, né? Então, quando eu leio essa passagem aqui, e aquilo que o Robert está colocando, na minha cabeça é muito claro, né? Me vem o seguinte pensamento: é toda vez que eu ajo, né? Eu estou nesse mundo, estou aqui caminhando, estou em meu dia aqui. Toda vez que durante o meu dia eu estou pensando em mim, nos meus objetivos, eu estou pensando a partir de uma visão egocêntrica, né? Eu estou pecando, né? Eu estou errando o alvo. Por quê? Porque esse não é o alvo, né? O que é o alvo aqui que Deus coloca para todos os seus filhos? É que a gente esteja nesse mundo fazendo a vontade de Deus. Então, é, para mim, na verdade, isso sim é pecar, né? Pecar é ao longo do meu dia, certo? Que tem aí 24 horas, ao longo do meu dia, são os momentos em que eu, de alguma forma, né, saio do meu alvo, que é fazer a vontade de Deus, que é ser uma bênção para as pessoas ao meu redor, né? E eu, de alguma forma, começo a pensar em mim, nas minhas necessidades, eu fico ansioso porque eu quero alguma coisa que não estou conseguindo. Pronto, já comecei a pecar, né? E aí, o adultério, o roubo, a mentira, né? Todas essas consequências do pecado são porque são ações que, que são ações egocêntricas, né? É muito interessante que tudo tem a ver, o pecado tem a ver com relacionamento, como você se relaciona com o próximo, certo? Ou eu me relaciono de uma forma egocêntrica, pensando em mim, ou eu me relaciono com as pessoas de uma forma cristocêntrica, né? Pensando, tendo a mente de Cristo, né? Então, ao longo do meu dia, esse é o conflito, esse é o, vamos dizer assim, são as batalhas que acontecem ao longo do meu dia. Tem dia que eu esqueço, né? Em momentos do meu dia que eu esqueço que eu estou aqui, né? Não mais para viver a minha vida, não mais para ser egocêntrico, mas para ser cristocêntrico. Eu tenho que viver minha vida conforme Cristo quer que eu viva, né? E isso é o dia a dia, são as lutas que a gente tem. Toda vez que eu deixo de ser cristocêntrico, né? Em algum Eu erro. momento eu estou pecando. E aí, em algum momento, assim, de alguma forma, Deus chama a minha atenção e fala assim: não, 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 você tá em pecado, você está sendo egocêntrico. Aí eu falo assim: puxa, Deus, me perdoa, né? Ó, eu pisei na bola de novo, estou sendo egocêntrico de novo. Aí volta a ser cristocêntrico. Aí você, né, volta e fala assim: me perdoa, eu né, e a gente volta a ser é, o- é, 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 é o, eu vou falar assim, essa é a minha experiência diária, né? Essas são as Você, minhas lutas diárias, tá? Que eu, você eu can- acho que é o que eu acho que esse texto está falando. é, você can- a parada é o É, seguinte: eu atiro muito bem, atirava. Agora ainda atiro. Eu acerto entre os olhos um rato. Bom, enfim, eu atiro muito bem. Mas se você atira o alvo começa a ficar de perto. O tiro está um meio milímetro de errada de alvo. A 10 metros, a 100 metros significa já alguns centímetros para mais. Se você persiste no erro, que é o hamartia, né? Que está de errar o alvo, a 1 quilômetro, aquele que era um desvio de meio milímetro se torna já muito bom. Então, persistir no erro, persistir no pecado, significa isso. É um tiro que você está de perto e está pouco longe. Mas se você persistir, você vai o alvo, a distância, e andar caminhando no erro, você vai distanciar cada vez mais do alvo. E aí fica mais difícil acertar, corrigir a mira. amém. É, eu queria colocar aqui esses versículos e esse texto, né?
focou no meu coração, né? No final das contas, o que eu recebi aqui do Senhor, lendo esse texto, ouvindo os irmãos lerem, é que a ênfase maior aqui, para mim, é a tamanha graça do Senhor. Como o Robert começa o comentário dele ali dizendo, né? Parece ser uma contradição o que João está trazendo, mas na verdade, primeiro ele coloca a nossa condição, né? De pecadores e pecadores, né? Seja eu estando com Cristo na minha vida, né? Por ter aceitado e tal, ou não. Nós continuamos sendo os condenados. E não há nenhuma outra saída para nós, nenhuma outra situação senão a condenação. E essa condenação, ela é graciosamente revertida. O próprio, como o Robert diz, né, o próprio juiz, o próprio advogado, né, e ao mesmo tempo ele é o que retira a pena. Na verdade, ele não retira a pena, ele assume, né, o preço, ele assume a condenação. E quando ele faz isso, é a manifestação da graça sobre a minha vida. E a única coisa que nas entrelinhas desses versículos e do comentário do Robert, que eu vejo para mim, é que eu preciso, né, confessar. A expectativa do Senhor é que eu reconheça o meu estado, que eu reconheça que eu pequei ou peco, que eu reconheça o meu erro. É a única condição aqui nesse contexto. E se eu não reconhecer o meu estado, né, de condenado, né, a graça não está sobre mim, né? Ou seja, eu não consigo deixar de pecar. É isso que João fala antes, nos versículos anteriores, né? Até ele diz, ó, quem disser que não tem pecado é o maior pecador, o maior condenado. Então, todos estão condenados, aceitando a Cristo ou não. O que acontece é que, mesmo nessa caminhada nossa, se nós não confessarmos os nossos pecados, né? E aí ele diz, ó, se confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, o caminho é o reconhecimento do nosso estado, é o É isso. reconhecimento do meu pecado, é o reconhecimento de que sem perdão de Deus, e o perdão de Deus vem através da confissão, do reconhecimento, né? Ou seja, sair desse estado de, como você estava falando, né, do egocentrismo. O ego é que não deixa se confessar, né? O ego sempre vai querer se mostrar bonitinho, né? Então, essa graça, né, que eu recebo aqui nessa manhã, de que Cristo, ele pagou os meus pecados, né? Ele, em que condição? Em condição do pecador arrependido, pecador confesso, pecador que reconhece, né? E até isso é graça de Deus, né? Porque ele mandou o Espírito Santo de Deus, enviou, colocou em nós, para quê? Para nos lembrar de tudo que é o alvo, né? Para nos lembrar e nos consolar e etc. Mas levando a essa condição de que Ele é Deus, o único santo, o único que pode tirar, né, todo o peso de pecado da nossa vida, né? O preço foi pago. Então, mas eu não Beijo. entendi uma parada aí. Eu tenho que confessar cada pecado. Se eu não confessar, eu não sou perdoado. É isso? Aqui, Não, O que qual é o valor da confissão? Não, eu entendo. olha, Eu tenho uma posição teológica. Eu só queria Valdir, entender como que. Oi. Valdir, o caso é o seguinte, aqui está sendo claro, Deus, ele é rico em perdoar, Deus nos Sim. perdoa, mas o que o Ney está falando agora está lá em Tiago 5,16. Ah, Tiago 5,16 fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
Então, é por Ah, isso que sim. muita gente, a gente vai lá e pede perdão para Deus e acha que está tudo resolvido, mas a gente precisa de confessar uns aos outros. E ainda fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos de ter alguém para chegar e confessar os meus pecados, para que eu seja sarado. Se eu não for curado, se eu não for sarado, eu vou repetir aquele mesmo pecado de novo uma vida inteira. Então, é Uhum. confessar as culpas uns aos outros. Nós aqui temos o privilégio, só que nós não fazemos isso. Mas nós temos É. aqui pessoas de confiança que podem nos ouvir e que a gente pode confessar os pecados que não vão colocar mais peso nem culpa sobre nós, olha. Eu sei disso na prática. Então, pronto, aí. Vocês lembram o que aconteceu comigo, né? Esse tempo atrás. Velho, foi libertador para mim ter confessado aquilo. Foi libertador. E assim, de vez em quando o diabo volta para me acusar. Fala, não, meus brothers, eu confessei para todo mundo. Só não fiz aquela parada que ela. Tentei trocar ideia com ela, não quer conversar com isso. Eu já tentei. Escrevi, mandei uma carta para ela, não quer conversar sobre o assunto. É Mas assim, a questão maior é o que o pecado faz? Nos afasta de Deus isso. e nos afasta uns dos outros também, né? Porque é, a gente a gente é um corpo, né? E a gente volta lá no início, quando fala primeiro da comunhão. Nós temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros, né? Esse é o intuito, né? Agora, o que o pecado faz? Nos afasta da comunhão, né? E por isso que nós precisamos resolver essa questão do pecado, para que a comunhão seja restaurada, né? E um ponto que é importante, que todos já falaram aqui, que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A gente tem que fazer o quê? Permanecer nele. E olha que interessante, ele é advogado. A gente tem a mania de pensar assim, não, quando eu cometer um crime, eu vou contratar um advogado. E aqui ele está falando assim, não, você não vai contratar ele, você tem que estar grudado nele. Você tem que acessar ele o tempo todo, né? Por que que nós temos que estar nele, né? Porque ele fala que a gente deixa de pecar, né? Ele fala, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, contudo, se vocês pecarem, né, nós temos um advogado diante do Pai, né? Então, agora, o grande problema é que inconscientemente, né, aquilo que o Tsen falou, né? Inconscientemente a gente começa a se auto-justificar, por isso que tem um auto-engano. Em vez de a gente contratar, entre aspas, o advogado, a gente quer, né? A gente quer dar um jeitinho, mas isso é inconsciente, a gente não faz isso consciente, né? Por quê? Porque a gente pensa que Jesus é filho de Deus, ele está ocupado com tanta coisa. Você acha que a gente vai ficar lá toda hora falando para ele, né? Não, deixa ele se ocupar com coisa mais importante, curar o cego, curar o cara que está com câncer, né? Essas coisinhas pequenas a gente não vai levar para ele, né? Porque Tony Hiro, sabe o que eu acho barato essa frase? Que temos um advogado junto ao pai. O advogado Aham. não vai lá, ele não vai lá toda vez que nós contratamos ele, está junto ao pai. E Constantemente diante do pai, apresentando a vontade. agora a gente sabe quem que é o promotor, né? Uma Eu não sei se o Ney está falando. Desculpa, estava fechado. Quanto ao advogado aí, né? Ele é colocado. E eu estava pensando aqui, né? Quando a gente contrata um advogado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer toda a verdade para ele, Exatamente, Neizite. para que ele possa nos defender. E essa verdade é o sinônimo da confissão ali, né?
Ou seja, o que que eu fiz, o que que eu. Senão o advogado não consegue operar. Não que Jesus não consiga, né? Mas por que será que João coloca essa figura, né, do advogado? É justamente fazendo alusão a essa questão, né, de reconhecer, de confessar, de colocar toda a verdade sobre os fatos para o advogado poder, né, te defender, não que haja restrição, né, para Cristo. Matou a pau agora, não existe? Muito bom. Eu sou de uma família, a minha família toda é advogada. Quando eu reúno os advogados aqui na minha casa, é um problema. Só falo disso. Já tô, eu sou quase advogado. Eu reúno uns 5, 6, às vezes até mais. Cara, só falam de justiça. Então, advogado, você tem que abrir jogo com ele. Legal, matou a pau, nesse. Falar a verdade com o rei. Pensa no 7 horas. E uma coisa, né? O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não tem que ficar pensando assim, nossa, eu não lembro, deixa eu lembrar o que que eu pequei, né? O Espírito Santo não tem problema de amnésia. Ele tá o tempo todo tentando nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, né? Basta a gente ouvir. E é interessante que essa palavra confessar, né, eu aprendi isso com o Massal, né, vem da palavra homologuel, que significa homologar, é concordar. É isso, então é isso, sabe? Eu não tenho que ficar me justificando. Aí entra o papel do advogado. Se está lá, se nós temos a tríade ali, tem alguém que está te convencendo do pecado, ele não é promotor, ele traz à luz o pecado. E tá te convencendo, tá vendo isso que está acontecendo e tal, 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 tal. E o Espírito Santo também ele é chamado de consolador, né? Ele é chamado de consolador, mas temos um advogado que não fica, ele não é promotor, não faz o papel de promotor, faz o papel, né? Porque alguém já te convenceu do pecado. Mas é aquilo, né? O grande problema é quando a gente tira o foco nele e coloca o foco em nós, aquilo que o Tzen falou, nosso egoísmo. Aí você tenta se justificar, tenta se defender. Não, eu fiz isso porque aí eu pensei assim. Sempre, sempre se coloca numa posição de vítima e não numa posição de alguém que ofendeu a Deus, né? E a maturidade faz a gente assumir responsabilidade e falar assim, eu sou culpado, né? Isso é maturidade, né? Maturidade espiritual. Fala assim, é o que Davi fala, pequei contra ti, né? É concordar, é homologar, né? É isso mesmo, é. Aí entra o advogado, fala assim, nossa, eu tô perdido, eu tô ferrado. Aquilo que Davi fala assim, nossa, eu tô ferrado. O que o senhor falar, o senhor é justo juiz pode falar, o senhor vai estar tendo toda a razão. E ele tá certo. O justo juiz, ele é onisciente, e dura isso, né? Ele sabe o que a gente fez e sabe da nossa intenção de fazer. E a gente é tonto de ficar se justificando, sabe? Não, para. Fica quieto. Só se ele falar alguma coisa, a única coisa que falou, se o juiz te perguntar, você fez isso? Eu fiz. Aí entra o advogado. Ele vai defender. Não, a gente não tem que ficar se defendendo, né? É inconsciente esse negócio de ficar se defendendo, sabe? Tem que fazer um treinamento aqui, né? De É, deixar Jesus atuar como advogado, né? Acho que o exercício é esse, deixar ele atuar como advogado e não nós. Nós temos que parar de ficar se defendendo. Eu eu estou falando isso não por vocês, tá? Estou falando isso por mim. Eu tenho mania de ficar me defendendo, né? Eu tenho esse problema, né? Então, já confesso isso diante dos irmãos, né? Se vocês perceberem que eu estou fazendo esse papel de advogado para mim mesmo, vocês têm todo o direito de me falar assim, "Ó, deixa Jesus atuar, meu irmão, né? Entendeu? Pode me chamar atenção, né? Porque ele é advogado, não é gente. Para de ficar se justificando, né? e não abrindo o jogo, igual o Neizite falou, né? Tentando esconder coisas do advogado, porque senão
Não é que ele não pode defender, ele pode até ele pode defender numa boa, mas assim, joga limpo com o advogado, bro. Abre a tua Bíblia. Não tenha medo do advogado, o advogado dele é muito bom. Nem Bom, ele é precisa, o compassivo. Espírito Santo já abriu. Ele já abriu, já Já, convenceu do pecado da é justiça. só admitir, né? É, a Só gente só tem que admitir. confessar isso, falar, não, o senhor tem razão, sabe? É, O senhor boa. tem razão. Aleluia. A Espírito gente Santo, o Espírito Santo é oficial de justiça, né? caramba, É, é verdade, mano. Eu gosto de ver o Salmo 139, né? Porque o Salmo 109, ele diz que o Senhor, tu me sondas e me conhece, né? Sabe quanto me assento e quanto me levanto. De longe penetra meus pensamentos. Então, Sua para linha. mim não tem, muitas das vezes, não temos o que esconder de Deus, né? Nada, nada se esconde. Eu, tanto o pecadinho quanto o pecado grande, todo é um pecado e a violação contra a lei de Deus e a desobediência, né, que a gente comete. E veja que o texto ele fala tão carinhosamente, né, meus filhinhos, se pecares, nós temos um advogado fiel, que é justo para nos perdoar e para nos purificar de todos os nossos pecados. E eu creio que nada se deve esconder da presença de Deus, nada. E Deus, ele é luz, Deus, ele é perfeito em tudo, né? É nós que temos que direcionar, quer dizer, eu direcionar a minha vida. Se tenho algum pecado, se cometi algum erro, eu devo ir corrigir o meu erro antes que ele seja me contamine cada vez mais, né? Então, saber que Deus ele é justo, ele é fiel para me perdoar e para me purificar. Mas não só porque ele é fiel, ele é justo, que eu vou continuar pecando, né? Não, eu tenho que procurar todo. Eu falo assim por mim, né? Porque às vezes o que a gente faz, assim, pensamentos, mau pensamento, desentendimento, e outras coisas más que a gente pensa na vida, todo é pecado. E todo nos distancia da presença gloriosa de Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo e Ele é Deus perfeito, né? Então, nada se esconde da presença de Deus. E o Ramarcia, É, cabeça pequena, e grande. ontem eu estava falando com a minha filha, né, em Manaus. Ela, a criança, ela teve duas paradas, né? E Ai, Jesus. agora ela está entubada, né? E ela diz que ela fica muito triste. Tem horas que ela entristece muito. Eu estava falando para ela, disse, não é momento de você parar, é momento de você erguer a cabeça, ajoelhar e clamar a Deus mesmo, né? Clamar a Deus. Pedir força mesmo para que você possa resistir, né? Saber que Ele está em controle de tudo. Então, busque força em Deus. E Deus vai ouvir, seja lá o que for que tiver de acontecer, né? Entregue a Deus. Faça com que, pensando não nas palavras negativas, mas sim palavras positivas, de que ela possa passar pela situação, mas passe que passar, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Tem que estar em Deus. Amém. Vamos orar posso orar nesse tipo agora? Senhor, o Senhor é o Deus que sabe tudo, pode tudo e conhece todas as coisas. Eu quero colocar essa criança de novo diante do Senhor, Pai. Quer dizer, está diante do Senhor. Situação, Pai, já vem se arrastando há dias. Nós queremos pedir que o Senhor entre em providência. Pedir, o nosso pedido é isso, Pai, o nosso clamor. Com o nosso coração se induz a pedir que o Senhor restaure essa vida, frente agora com aquele quarto e com a tua presença santa, venha sobre aquela criança e restaura a saúde dela. Nós não entendemos os seus planos, os seus propósitos, o que é mais o Senhor pode ser de tua mão. E se não for da sua vontade que essa criança